Boa tarde, Muricy Ramalho é o novo treinador da seleção brasileira. Caio Ribeiro já está aqui com a gente. Estava todo mundo apostando no Mano Menezes. A gente também meio apostando mesmo, né? Não era baseado em nenhum fato, era uma coisa de instinto. E aí hoje de manhã a coisa começou a andar logo cedo, informações ali, informações aqui. E aí o Caio começou a trabalhar para tentar descobrir como que a CBF chegou no Muricy. Que história você sabe, Caio? Que ontem, depois do jogo do Maracanã, né, no jogo do Fluminense que venceu o Cruzeiro, o Ricardo teria mandado um representante até o Maracanã e ali conversado e marcado essa reunião para hoje de manhã. Logo depois do jogo? Parece que o contato foi feito ontem à noite ainda. O Fluminense venceu o Cruzeiro por 1-0 e eu queria mostrar a voz na consciência o que o Muricy disse logo depois da vitória do Fluminense, que ele ainda não tinha recebido o representante nem o convite, então ele estava na boa. Essa é a entrevista coletiva do Muricy logo depois do jogo. Dá só uma olhada. Eu estou muito concentrado, eu estava desde ontem concentrado lá com eles no hotel, só pensando nesse jogo, né? Porque o resultado de ontem nos favoreceu. Então é difícil, né? Tá pensando, quando você está concentrado, difícil estar pensando numa coisa tão importante como a seleção. Mas, como não tive nenhum convite, então não adianta a gente falar nisso. Mas logo depois... Aí ele teve o convite. Tudo aconteceu realmente hoje de manhã, mas o agendamento, né, para que houvesse esse encontro do Ricardo Teixeira, presidente da CBF, com o Muricy, foi marcado ontem à noite. Tudo aconteceu lá no Rio de Janeiro, num clube de golfe na Barra da Tijuca, e quem está lá é o Eric Faria, vai conversar com a gente agora ao vivo, contar mais informações do Muricy na seleção brasileira. O som demora um pouquinho para chegar lá, mas o Eric já está escutando a gente. Boa tarde, Eric. Oi, Thiago, boa tarde a todos. Pois é, aqui no Itanhangá Golf Clube, durante 2 horas e meia, o Ricardo Teixeira, presidente da CBF, e o Muricy Ramalho conversaram bastante. O técnico do Fluminense, ou provavelmente ex-técnico do Fluminense e agora técnico da seleção brasileira, deixou aqui o clube sem dar entrevistas. Disse que tem que falar com o Fluminense antes, tem que comunicar a decisão dele antes de dizer, digamos assim, o sim oficial ao presidente Ricardo Teixeira, que estava sorridente. O Muricy não, saiu com aquela expressão séria dele de sempre, né? Mas o Ricardo Teixeira estava bastante feliz, estava com um sorriso no rosto, dando a entender de que a conversa foi muito boa com o Muricy Ramalho aqui no Itanhangá Golf Clube. Viu, Thiago? Valeu, Eric. Fica com a gente, Eric. Deixa eu só perguntar para o Caio. É bem típico do Muricy. Ele recebeu o convite. Ser convidado para a seleção não é ser convidado para um clube. Então, exatamente, ele vai aceitar, que é uma honra e tal, mas ele tem de comunicar ao patrão dele. Ele é muito ético. O Muricy preza muito essa ética e ele tem contrato em vigência com o Fluminense. Então o que vai acontecer é ele, por ter contrato, por ser atualmente o treinador ainda do Fluminense, ele deve estar se reunindo agora com a diretoria do Fluminense e aí vai acertar esses detalhes. Se continua até o final do ano e depois assume a seleção brasileira, acumulando as duas funções, ou se já se desliga do clube e começa a trabalhar desde já. Você acha que ele acumula a função? Eu acho que até o fim do ano eu não vejo problema, porque nós temos 2 amistosos só, não existe um campeonato, existe um início de trabalho. Mas esse início de trabalho, pelas obrigações que ele tem em termos de amistosos, é pouco. Então acho que o segundo passo, já que parece e tudo indica que ficou definido o Muricy, é um coordenador de seleções. Aí eu acho que seria um passo importante para que a gente tenha, né, na figura do treinador e na figura desse coordenador, um novo projeto para a seleção brasileira. Deixa eu perguntar de novo para o Eric Faria. Eric, tem alguma informação sobre quem será o coordenador da seleção? E segundo, a agenda, o cronograma da seleção brasileira, que segunda-feira já tem convocação, né? A primeira pergunta, Thiago, a gente ainda não tem muitas informações, não dá ainda nem para dizer qual a comissão técnica que o Muricy Ramalho vai montar. Ele trabalha muito com o Tata, né? Trabalhou no São Paulo, na Portuguesa, inclusive, trabalhou há muito tempo com o Tata, trouxe o Tata para o Fluminense. É possível que ele leve o Tata para a seleção brasileira para ser o auxiliar dele também. Com relação à programação da seleção brasileira, já na segunda-feira, o Muricy Ramalho tem que fazer uma convocação para o amistoso contra os Estados Unidos e será uma convocação só de jogadores que atuam aqui no Brasil, já indicando esse processo de renovação que o presidente da CBF tinha sugerido, né, depois da eliminação do Brasil na Copa, Thiago. O amistoso acontece no dia 10 de agosto em New Jersey, perto de Nova York, nos Estados Unidos, contra a seleção americana, uma das sensações da Copa. Caio, René Simões se colocou à disposição para ser o coordenador técnico. Ontem mesmo falou, eu quero ser o coordenador. Bom nome? Excelente nome. Preparado, tem experiência internacional, tocou um projeto novo na seleção feminina, que foi um projeto vitorioso, e tem conhecimento. Conhece os jogadores que estão jogando fora do país, dentro do país, bem relacionado. Eu acho que se a CBF seguir por esse caminho, vai ser um ponto certo. René é um cara que treinou a Jamaica, né? Levou a Jamaica para a Copa do Mundo.
treinou sub-17, sub-20, sub-23, foi vice-campeão olímpico com a seleção feminina. Então, um cara que tem bastante experiência. Acha que ele é um nome mais provável? Eu acho que está na hora de uma renovação na seleção. Eu acho que em todos os setores, em todos os departamentos. E a gente não pode só se basear em carisma, em uma outra coisa. É informação, é sangue novo, é gente preparada. O René é um cara preparado e estaria em boas mãos. O Globo Esporte vai fazer um intervalo rapidinho. Na volta, a gente vai continuar a falar do Muricy Ramalho. Se tiver qualquer outra nova informação do Rio de Janeiro, o Eric Faria vai conversar com a gente. E tem a rodada do Brasileirão para falar também. Jogos importantes ontem. A gente volta para falar mais do Muricy Ramalho. Aqui é trabalho, meu filho. Seu novo treinador. Voltamos já.